Então, é quando dizia isso em Atos 1:9. Isso o quê? O que está em Atos 1:7 e 1:8. E o que está em Atos 1:7 e 1:8? Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. Meu nome é Rafael, tenho 37 anos de idade. Eu sou pai de 4 filhos lindos, casado com uma esposa maravilhosa, e o nosso objetivo como família é levar a palavra do Criador da sua forma correta, na sua forma integral, a todas as pessoas como parte do nosso ministério, independente do seu nível de informação perante o conteúdo bíblico. Então tratamos com pessoas que são humildes, usamos versões da Bíblia que são comuns às residências das pessoas, versões Almeida, versão King James, mas também usamos versões acadêmicas nas suas linguagens originais, devido ao seu teor manuscritológico. Então, para quem não me conhece, há algum tempo eu venho tratando da veracidade da Escritura, e neste momento, para quem é novo no canal, estamos falando sobre o apóstolo Paulo, ou o tido apóstolo Paulo. Bem como nos vídeos anteriores, eu peço desculpas aos que já estão no canal agora, introduzindo a série ao apóstolo Paulo, nós temos questionado a veracidade do apostolado do apóstolo Paulo. E para isso temos usado uma série de vídeos, desde os motivos do questionamento, que são a série dos vídeos verdinhos, depois tratando sobre o nascimento, infância e juventude de Paulo, até chegar à sua fase adulta, até um pouco antes, que são os vídeos cianos. E depois que Paulo chega à fase adulta, nós tratamos da relação dele com o farisaísmo, ao qual Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, condenou no seu ministério em vida ainda, que são os vídeos amarelinhos. E agora chegamos nos vídeos vermelhinhos, onde eu trato o livro de Atos, e neste momento estamos fazendo análise apenas de 1:8, então convido vocês a assistirem as análises de 1:7, 1:6, 1:5, 1:4, 1:3, 1:2 e 1:1, livro o qual eu trato como um Atos de Paulo, até que nós possamos conversar sobre os supostos atos dos outros apóstolos também, o que é uma estranheza não ser pelo menos mantido numa espécie de cânon ou deuterocânon, mas simplesmente são tratados como apócrifos ou pseudepígrafos. E gente que é nova no canal, isso está me cansando, eu já falei sobre isso no vídeo anterior inclusive. Então, tratar o livro como Atos de Paulo, negligenciando os outros atos dos outros apóstolos, tido como pseudepígrafo ou até mesmo apócrifos, é uma troca de farpa. Se no meu ponto de vista devemos analisar o que seriam apócrifos e pseudepígrafos, porque foram assim titulados por uma convenção, que sempre são convenções partidárias, eu posso, numa contravia, tratar o livro de Atos como Atos de Paulo, e como vem tratado até então como um livro de interesse, ou interesses múltiplos do apóstolo Paulo. E Lucas endossou isso de uma forma magistral, porque ele, Lucas, louvou ao mestre Paulo. Sendo assim, eu acho muito louvável que eu sempre venha reforçando essa série, ou essa minissérie Atos de Paulo, dentro da grande série do apóstolo Paulo, até mesmo para os que já estão no canal, para que o livro de Atos ele seja realmente querido, no sentido de levar ao público leitor da Escritura a analisá-lo. Queremos analisar o livro de Atos, mesmo que eu esteja muito cansado já de Paulo na minha vida. Vamos tratar de Atos 1:8, e os que são novos no canal vão entender o porquê eu tenho mencionado que o livro de Atos é Atos de Paulo, e cada um de vocês, cada um de vós, chegue às suas próprias conclusões. Vamos contextualizar o versículo de Atos 1:8. E antes de mais nada, vamos ver os versículos 6 e 7 de Atos 1, para que a gente possa chegar em Atos 1:8. O contexto aqui é o seguinte, os apóstolos teriam perguntado para Yahushua HaMashiach quando ele voltaria a estabelecer ou reestabelecer o reino para Israel. A palavra aqui é Hapokatistanes, e isso significa após estabelecer. Então seria uma espécie de restabelecimento para o reino de Israel. Isso significa que havia uma preocupação dos apóstolos em quando a nação de Israel seria restaurada e se a volta de Yahushua HaMashiach seria a restauração dele, no caso a ressurreição. Então esse contexto aqui, descrito nos primeiros versículos de Atos, refere a um suposto diálogo de Yahushua HaMashiach, de Jesus com os apóstolos após a sua ressurreição, e Jesus sendo louvavelmente interrogado por eles se ali já era para o restabelecimento do reino de Israel. E aí Yahushua HaMashiach teria dito: não de vós é saber tempos ou períodos os quais o Pai estabeleceu-se no próprio poder. Uma resposta extremamente arrogante. Yahushua HaMashiach é interrogado sobre uma coisa extremamente louvável e dá uma resposta extremamente ignorante. E ignorar é você
deixar de lado o que foi requisitado. E mesmo que Rush HaMashiach não tenha respondido exatamente a pergunta deles, o que seria de fato uma ignorância, ele foi, além do mais, ele foi arrogante. Então, nós sabemos que Rush HaMashiach nunca recebeu essa pergunta no Ministério em Vida. Vejam o vídeo da análise de Atos 1:6 e 1:7. E sabemos que ele também nunca respondeu esta frase aqui, né, Lucas? Dizendo que o seu evangelho é acurado e em ordem, tá? Não é. Né, Lucas? Dizendo que o seu evangelho é acurado e em ordem, tá? Não é. E que esse contexto dessa pergunta, dessa frase, estaria nas revelações do tempo do fim que ele fez em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Portanto, é de alguma forma louvável concluir de que esse diálogo nunca tem existido. E aí nós temos outra vírgula aqui, então, e Rush HaMashiach fala mais coisa. Além dele ser arrogante, de não é pertencente a vocês saber o tempo o qual o Pai estabeleceu no seu próprio poder, o que realmente é verdade, não cabe a nós isso, mas eu acho que os apóstolos não perguntaram isso, se essa pergunta porventura tem existido. E aí nós chegamos no versículo 8. Olha que intrigante. Não é de vós saber os tempos que o Pai determinou pelo seu próprio poder, contudo, pegareis, né? Literalmente seria um verbo pegar, tá? Então, contudo, pegareis capacidade, aptidão, vinda do Santo Espírito sobre vós e sereis para mim, aqui não é meu, sereis para mim, testemunhas em ambos, Jerusalém e, aí uma variante textual aqui, uma que não traz nada e outra que traz a preposição em, então testemunha em ambos, Jerusalém e em, ou nada, né? Toda a Judéia e Samaria e até o último, o fim, ou o ponto mais distante da terra, tá? Então vamos para o português agora. Apesar de Rush HaMashiach ter dado uma resposta aparentemente arrogante e ignorante, porque ele ignorou o teor da pergunta original, ao qual de fato ele não respondeu, ele poderia ter dito não vim estabelecer o reino. E além disso, não é de nós saber o tempo do fim, porque Rush HaMashiach quando fala não é de vós saber o tempo do fim, ele está dizendo que ele sabe o tempo do fim. Não é de nós saber o tempo do fim, porque no próprio Evangelho ele diz que não é cabido nem ao Filho saber as decisões temporais do Pai. Então vamos lá. Por isso esse texto está estranho, a fala de Rush HaMashiach seria estranho. Contudo, pegareis a capacidade e aptidão vinda do Santo Espírito sobre vós e sereis para mim testemunhas em ambos. E em toda a Judéia e Samaria e até do último ou mais distante da terra. Então, nós precisamos ver que foi mais uma das muitas vezes que Rush HaMashiach já deu essa ordem. E aí ele apareceu ressurreto, em tese no contexto do início de Atos, para falar coisas concernentes ao reino de Deus e não falou. Nem sobre o reino de Israel ele falou, que foi a pergunta que os apóstolos teriam feito, nem sobre isso ele falou. Então Lucas é como se tivesse comido uma mosca teológica, porque ele diz no início de Atos que ele veio ressurreto falar coisas concernentes ao reino de Deus nos cenários das aparições, e agora ele simplesmente não fala sobre o reino. E quando os apóstolos teriam perguntado sobre o reino, que é o reino de Israel, não é reino nos céus e todo mundo vai para o céu, isso não existe. A promessa desde o Antigo Testamento era uma vida na terra, um reino na terra. E aí então, Rush HaMashiach não responde a pergunta sobre o reino, não diz não vim estabelecer o reino, só que ele nunca foi perguntado sobre isso nos cenários das aparições. A pergunta mais próxima teria sido lá na pergunta sobre os eventos do fim. Então Lucas erra, né? Para variar, Lucas erra. E os que são novos no canal, vocês vão entender por que eu digo, vendo os vídeos anteriores, por que eu digo que Lucas erra para variar e Paulo seria um falso apóstolo. Vejam os vídeos anteriores para vocês terem mais noção do que eu estou falando, porque de coisas que fazem sentido a vida está cheia, mas isso está soando muito à vista. E aí dos teólogos sistemáticos e teólogos modernos, e até os antigos também, e os pais da igreja e outros grandes pensadores teólogos tentam harmonizar tudo isso, porque é o que receberam na mão dele como cânon. E hoje nós temos a capacidade de avaliar de uma forma muito mais abrangente do que eles tinham, com outras ferramentas, e com muito carinho a gente chega a conclusões melhores também. Não que Calvino, Lutero, enfim, e outros, e Agostinho e outros tenham errado nas suas estimativas, na sua percepção sobre os eventos. Entretanto, a gente pode avaliar isso com um pouco mais de ferramentas
ferramentas hoje, mesmo que a gente tenha menos tempo para fazer isso, porque afinal de contas pagamos boleto e fazemos tudo que não deveríamos fazer por imposição do Estado, mas é o que temos para hoje. Então, o Yeshua HaMashiach teria dito que eles pegariam a capacidade vinda do Espírito Santo. Beleza, vamos pegar a capacidade. Muitas traduções, inclusive a Almeida, coloca como virtude. Virtude é uma ideia muito moderna. Você não tem a virtude como uma substantivação tangente, né? Que você pode pegar a virtude. Agora, uma capacidade e uma aptidão já era um conceito mais ok para a época. Você está apto, capaz disso. Então pegue a capacidade vinda do Espírito Santo, que viria, né, em tese em Pentecostes ali, e nós já avaliamos isso também sobre quando o Espírito Santo será derramado, e vimos que, assiste os vídeos anteriores, Atos é um relato muito falso, que o Espírito Santo viria sobre eles e para que nós, inclusive, né, sejamos testemunhas em ambos, Jerusalém e toda a Judéia e Samaria, até os últimos lugares da terra. Beleza, os mais distantes lugares da terra. Agora, gente, vamos lá. Vamos começar a análise de Atos 1:8. Estamos fazendo perguntas antes de fazer as análises. E a pergunta mais clássica, quando Jesus falou as palavras de Atos 1:8 ou similar? E a questão da fala de Atos 1:8 de você ir até os pontos mais distantes da terra. Isso era profetizado no Antigo Testamento? Irmos pregar alguma espécie de evangelho? Vamos dar uma respondida nisso também. Então, assim, antes de mais nada, este suposto diálogo de Jesus e os apóstolos ali nesse contexto de Atos dos versículos 1 a 6 até 1:9, até 1:8, vamos limitar a 1:8, porque tem ainda 1:9, 1:10, 1:11, sendo que nós vimos nos vídeos anteriores que Atos 1:6 e 1:7 não estão dentro das falas das aparições de Jesus após a ressurreição, como Lucas sugere, e já adiantando a resposta do versículo 8, também não existe dentro dos evangelhos e nem dentro das aparições essa resposta de Yeshua HaMashiach, mesmo que haja uma resposta similar, em palavras ali com um substantivo trocado, então você torna o sujeito e o predicado diferentes, então você pode tirar de um contexto para o outro só por trocar uma palavra ali. Lucas trocando esse restaurarás o reino para Israel, você troca isso, você troca o contexto, você começa a investigar, onde que Jesus falou isso? E que a pergunta dos apóstolos sobre restaurará o tempo em Israel em Atos 1:6, a resposta de Yeshua HaMashiach, não cabe a vós saber isso, em Atos 1:7, palavras, né, durante o ministério. E essa resposta de Atos 1:8, as palavras mais similares a isso estão dentro do contexto das aparições. Então, como Lucas pode pegar esse conjunto de Atos 1:6 e 1:7 e mesclar com Atos 1:8, sendo que Atos 1:6, 1:7 e Atos 1:8 são de contextos diferentes? Se pegarmos as palavras que são próximas ou parecidas com essas daí, mas jamais exatas, como nós analisamos em todos os outros vídeos anteriores, o que me sugere isso? Que Lucas descontextualizou as duas respostas de Jesus e juntou como se fosse um diálogo só, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso então? Hoje com o mouse nós estamos aqui no cenário da aparição, que seria a terceira aparição de Yeshua HaMashiach, a primeira aos discípulos juntados. João relata, Tomé não estava nessa primeira aparição, e essa aparição foi em Jerusalém, o que era uma contra-ordem de Yeshua HaMashiach. Jesus e Yeshua HaMashiach falou que apareceria na Galileia, para que eles fossem a Galileia vê-lo. Então, Yeshua HaMashiach ou teria mudado de opinião e não cumprido a sua palavra, o que não é de um Messias, príncipe, que não teve iniquidade em sua boca, ter proferido uma palavra, reforçado isso na primeira aparição às mulheres ali, não na primeira aparição aos apóstolos. A segunda aparição teria sido na estrada de Emaús ali, a Cleofas e Quefas, e a terceira aparição seria a primeira aparição aos discípulos juntados. Então Yeshua HaMashiach teria pedido lá na cena da ceia, para que eles fossem para a Galileia e para os ver, teria falado na primeira aparição às mulheres, na primeira aparição mesmo, sem ser a terceira aparição, sem ser a primeira aos discípulos juntados. Seria reforçado isso, sendo que também o anjo, ou os anjos, ou o homem, ou o jovem, os evangelhos simbolam um pouco nisso, também teria reforçado irem para a Galileia, o que nem Lucas e nem João relatam, apenas Mateus e Marcos, já fizemos toda essa análise também. Jesus me aparece do nada em Jerusalém. Vamos lá. Já também fizemos a análise sobre Paulo ter errado aqui, ser 12, Marcos ter errado, ter falado que foi 11. Inclusive em um dos vídeos eu sem querer falei que Marcos foi o único que acertou. Mas eu me corrijo hoje, não. Se Marcos estivesse convergente com João, no mínimo Tomé não estava. Então Marcos falou aos 11, tá? Entretanto, como sabemos que essa aparição aqui em Jerusalém não deveria ter ocorrido, Marcos relata a promessa, inclusive na ceia da aparição em Jerusalém, relata a promessa do jovem, né, que removeu a pedra do sepulcro. Ele chama de jovem, Mateus chama de anjo. De ter reforçado a ideia, vá para a Galileia para os ver. Entretanto, Marcos
relata a ascensão aos céus, assentado à direita de Deus. Lucas também só relata a ascensão ao céu, mas não relata a direita de Deus. João e Mateus não falam sobre isso. Entretanto, Marcos, não, mesmo relatando a promessa, não relata a aparição em Jerusalém. E João, ao contrário, não relata a promessa de aparição em Jerusalém, feita ali na ceia, mas relata uma aparição estranha lá em Jerusalém, ali num diálogo extenso com Pedro, num cenário onde não estavam nem os 10, porque eu também não estava aqui, nem os 11, tinham apenas 7 pessoas ali. A gente discute se eram 6 apóstolos e um discípulo ali, né, que era o Nataniel, formando 7 pessoas, ou se eram 3 discípulos ali e 4 apóstolos, né? A gente consegue ainda manter essa dúvida. Mas vamos ver então se Yahushua HaMashiach disse aqui na aparição em Jerusalém, na primeira aparição, os discípulos juntados em Tomé não estava, sobre irem para Samaria, Galiléia e partir de Jerusalém, tá? Então, sim, nós temos aqui um relato muito parecido com esse. Primeiramente aqui em Lucas 24:47, pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Enfim, já comentei sobre essas duas, né? O arrependimento e pregar a remissão de pecado em todas as nações, começando por Jerusalém, tá? E que envia a promessa do Pai para ficar na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Já comentamos também tudo isso e as falhas dessas afirmações de Yahushua HaMashiach. Se ficou curioso, vá aos vídeos anteriores e veja e estude o que eu analisei lá. Marcos reforçaria a ideia de ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, se juntar os dois evangelhos, em tese, Yahushua HaMashiach teria falado isso na aparição a Jerusalém, que nunca deveria ter existido. E aí você tem Tomé, 8 dias depois, aparecendo no cenário, já agora aos 11, de fato, né? Judas Iscariotes suicidara, né? E aí Yahushua HaMashiach os leva a Betânia, e aqui já adiantando em Atos 1:9, e quando dizia isto, vendo eles, foi levado a partir de Jerusalém, né? Segundo Marcos e segundo Lucas, em Betânia, ele foi levado às alturas e uma nuvem recebeu no céu, ocultando os olhos dos apóstolos que estavam vendo a ascensão. Então, é quando dizia isso em Atos 1:9. Isso o que? O que está em Atos 1:7 e 1:8. E o que está em Atos 1:7 e 1:8? A resposta aos discípulos. Em tese, os discípulos e apóstolos teriam perguntado uma coisa parecida com essa: restaurarás tu nesse tempo? Ou quando esses eventos acontecerão? Então, nós vimos que no ministério, Yahushua HaMashiach nunca falou isso. E aqui também nas aparições, ou seja aqui em Jerusalém, como a gente tem visto, ou seja aqui também na Galiléia, que só Mateus e João relatam, né, essa pergunta não foi feita, tá? Porque aqui Yahushua HaMashiach teria sido elevado aos céus, e Marcos, que relatou a promessa, não relata a aparição na Galiléia. Lucas não relata nem a promessa de aparição na Galiléia na ceia, feita na ceia, e nem relata a aparição na Galiléia. E aqui não é uma coluna de João, aqui é só um texto paralelo de Atos. Então, enquanto Jesus dizia isso daqui, ele foi elevado ao céu, segundo o próprio Lucas. Então, só que o próprio Lucas esqueceu de dizer que Jesus disse isso. No Evangelho de Lucas não tem isso. Então, a gente pode ver o Lucas como um péssimo historiador. Se ele foi um médico de verdade, só Paulo sabe. Então, nós temos as atribuições que atribuíram a Lucas por ele ser médico só, como testemunha Paulo, e a carta que ele escreve tanto do Evangelho quanto de Atos, direcionada a Teófilo, são palavras do Lucas. Então vamos deixar que o Lucas fale por si só. Se Lucas fala por si só, por que ele não relatou esse diálogo aqui? Tá? Então, quando Jesus dizia isso, ele foi elevado aos céus, tá? Lucas, você não falou as coisas acuradamente, né, que é um advérbio, e ordenadamente. Né, Lucas? Dizendo que o seu evangelho é acurado e em ordem, tá? Não é. Então, nós respondemos a pergunta. Não tem mais o que dizer. Jesus não disse isso, seja em que cenário for. Agora vamos dar uma analisadinha no texto em si de Atos 1:8. Já que nem o próprio Lucas relata que Jesus disse isso no seu evangelho, mas em Atos ele disse que disse. Lucas disse que Jesus disse. Se a gente pegar as palavras aqui todas e fizer uma contabilização, pesquisas automáticas feitas sobre a palavra Judeia e sobre a palavra Samaria, eu convido vocês a fazerem essa pesquisa. Porque eu dizer, fiz uma pesquisa, gente, acredita em mim, isso aqui tudo é falso, sou muito prepotente, sou um pouco egocêntrico também, porque veja o meu ponto de vista, é a verdade. Isso faz com que os crentes de forma geral, os israelitas, os cristãos, né, que eles querem se chamar de cristão, mas faz com que os israelitas não se movam ao ponto de buscar a veracidade no que um outro tido israelita está falando. Então pesquisem se em algum momento Yahushua HaMashiach falou a palavra Judeia e a palavra Samaria, mesmo que ele estivesse sempre na Judeia e ele esteve, né, em Samaria.
Então, vamos começar pela palavra Samaria e vamos dar uma olhadinha nos textos dos evangelhos e vamos dar uma olhada na circunstância em que Samaria ocorreu no evangelho. E vamos ver se Jesus falou alguma vez na vida, ou seja, em vida, no ministério, a palavra Samaria. E é inegável que todo mundo conheça o cenário do Jesus e da Samaritana. E aí João relata o seguinte: era necessário passar por Samaria, pois foi uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, que ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e isto quase à hora sexta. A hora sexta do dia seria mais ou menos meio-dia, tá? Então não era 6 horas da manhã, isso já analisamos também no vídeo da Páscoa. E veio uma mulher samaritana tirar a água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos, André, Pedro, Filipe e talvez Natanael, num contexto acima, tá? E a nossa capacidade de riscar a Bíblia aqui sem interferir no texto original nos dá uma capacidade de análise. Então todas as críticas que eu tenho feito ao manuscrito D, por exemplo, eles tentarem ficar harmonizando a Bíblia, essa crítica pode ser direcionada a mim. Entretanto, eu tenho uma outra versão disso daqui paralela. Nós temos essas ferramentas hoje, gente. Tá? E eu tenho outras testemunhas aqui também que poderiam me contradizer caso eu estivesse alterando o texto por gosto. Só que eu estou fazendo uma análise nas línguas originais, eu tenho os dicionários, eu tenho os léxicos, eu tenho as gramáticas, eu estou tentando fazer com sinceridade uma busca à verdade. Então aqui, porque os seus discípulos André, Pedro, Filipe e talvez Natanael tinham ido à cidade comprar comida. Por que Yahushua HaMashiach não multiplicou alguma coisa ali? Né? É muito estranho isso, mas vamos deixar isso de lado. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana uma pergunta intrigante: como sendo tu judeu me pedes, e homem também no caso ali, me pedes de beber a mim que sou mulher e samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos e também um diálogo homem e mulher ali também não era exatamente 100% bem visto, não. Mas eu acho que é um pouco de anacronismo das coisas, ficar pegando tudo que até encontro entre homem e mulher com a justificativa atual de tratar tudo como machismo antigamente e falar, não, isso foi um estranho encontro. Gente, aconteceram muitos encontros entre homem e mulher. Era o ideal? Não era o ideal, mas ocorriam, tá? Isso aqui não foi aqui é um cenário que não deveria ocorrer no Antigo Testamento em hora nenhuma, porque a sociedade lá era extremamente machista. Quem fala isso está fazendo anacronismos de pontos de vistas do século, da era moderna com uma era clássica. Vamos botar assim, né? A grosso modo. E Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que é aquela pessoa que está dizendo para ela, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Então, a mulher, como uma boa literal, às vezes Yahushua HaMashiach é tido como um cara que facilita as intenções, as interpretações das coisas, facilita, é um facilitador aqui. Ele dificultou para Nicodemos na hora de fazer e renascer. Se ele sabe da cultura atual, ele poderia ter sido mais simples e direto. Então ele foi no ponto de vista agora cético, ele foi um profeta muito metafórico e parabólico demais para ser simples, tá? Porque muita gente tinha dúvidas sobre as parábolas, então também é um ponto de vista moderno muito estranho. Jesus era um cara simples e falava para todos entenderem. A mulher não entendeu, Nicodemos não entendeu, Pedro não entendeu o que estava sendo falado em algumas parábolas. Mas eles eram simples, né? Não, Nicodemos não era tão simples assim não, tá? A mulher samaritana, a gente não tem muito sobre ela, mas pelo visto ela, no restante do relato ali, ela teve relações anteriores, e Pedro ali foi escolhido por alguma coisa interna que o profeta de Deus, o filho de Deus, teria enxergado dentro de Pedro, tá? E Pedro, com a maior das humildades do mundo, saiu dali para ver o que o cara ia falar. Então, enfim, Jesus não foi simples aqui. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, o poço é fundo, onde pois tens a água viva, a água da vida? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? A samaritana se diz filha de Jacó, tá? Vocês estão entendendo, judeus? Que as samaritanas, mulheres, nesse caso aí, também se dizem filhas de Jacó? Tá? Então, juntemos as duas casas de Israel, tá? Os judeus atuais. Eu não quero chamar vocês de fariseus. Não me deem motivo para isso. E que Jacó teria dado seus filhos ao seu gado, Jesus então respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Novamente, Yahushua HaMashiach complica algo que é simples com uma beleza incrível. Ele faz isso, mas não é fácil, tá? Então não critiquem Pedro, não critiquem a mulher samaritana e não critiquem Nicodemos. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber essa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Novamente ela entendeu as coisas de forma literal. Então parecia que Jesus nunca estava querendo exatamente simplificar as coisas para que ele seja um pouco acima do seu interlocutor ali, tá?
E aí Jesus diz, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher disse, não tem marido. Jesus responde, disse bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e que agora o que tens não é teu marido. E isso, né, a mulher ter referido a ela não ter marido, seria uma verdade. E aí a mulher se impressiona, disse-lhe, Senhor, vejo que és profeta. A mulher está tratando um homem estranho como Senhor. Enfim, é estranho essa tratativa. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, muito provavelmente, Yahushua Mashiach estava no Monte Gerizim, não é? O Monte da Bênção, não é? Judeus. A Torá aqui, gente, tem erros, tá? Essa Torá aqui tem erros. Essa Bíblia hebraica aqui, gente, tem erros, tá? Tem modificações textuais no texto de Josué, né? Na própria Torá também tem. Isso, gente, isso me cansa muito, mas vamos lá. E disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nesse monte, nem nesse monte em Jerusalém adorarei o Pai. E aí, conforme eu comentei no vídeo de ontem, para mim é ontem, né? Porque eu tô gravando hoje de novo, mas para vocês talvez seja domingo. Talvez não, será domingo. É domingo. Isso é uma contradição escatológica com Ezequiel, porque nós temos Jerusalém sendo restaurada e a Nova Jerusalém que em tese descerá do céu e o templo construído ali novamente para que Jerusalém novamente seja habitada. Então eu paro essa leitura aqui porque aqui nós já vimos que Jesus nunca disse a palavra Samaria e daqui para frente ele também não vai dizer. Vamos dar o benefício da dúvida e vamos agora a uma outra possibilidade de Yahushua Mashiach ter falado a palavra Samaria. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram sua voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E vendo-os, eles disse, ide mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que indo ficaram limpos, e um deles vendo que estava são, voltou, glorificou a Deus em voz alta, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Por que haveria uma certa dúvida? Porque pelo texto aqui, ó, entrando numa aldeia, que aldeia? Da onde? Passou pelo meio de Samaria e da Galileia e entrando numa certa aldeia. Então ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia e entrando numa certa aldeia. Nós supomos que seja uma aldeia da Galileia, porque é um estranho relato, porque eles estavam retornando a Jerusalém e Jesus cura 10 leprosos. Então o retorno a Jerusalém seria, em tese, Galileia, Samaria e Jerusalém. E aí o relato de Lucas, né, para variar, né, Lucas? Dizem que eles passaram por meio da Samaria e depois da Galileia, ou seja, eles subiram para depois retornar para Jerusalém. Então eles estariam entrando numa aldeia da Galileia. Mas o que teve esse diálogo aqui era um samaritano. E aí Jesus não fala nada aqui nos momentos anteriores sobre irem a Samaria, vamos a Samaria. Então não há a menção da palavra Samaria. Então vamos ver se ele falou a palavra Judeia alguma vez, tá? E a gente termina essa análise. E aqui ele fala a palavra Judeia. Vamos outra vez para a Judeia. E isso mesmo que os discípulos tenham alertado ele a Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e você quer retornar para lá? E ele fala, não há 12 horas no dia? 12 horas o dia, tá, gente? Não 24 horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque a luz deste mundo. Então isso prova que a samaritana via as coisas de forma literal. O termo não é receber as virtudes do Espírito Santo, mas é pegar o Espírito Santo de fato, pegar a capacidade do Espírito Santo, né? Então as coisas eram vistas de uma forma menos alegórica, menos subjetiva, era um pouco mais objetiva, pragmática. Tudo sempre foi assim, é assim que os impérios são conquistados, não são com filosofia que impérios são conquistados. Eu não estou apoiando o imperialismo aqui, mas de fato era assim que era o mundo. Tá? Então Jesus fala a palavra Judeia, beleza. E olha o grande motivo de Yahushua Mashiach ter falado a palavra Judeia. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo depois que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos para a Judeia. Para quê? Para a causa do Lázaro. Tá? E lembrando, gente, a história de Lázaro é citada apenas por Lucas e João. Tá? E nunca por Marcos e Mateus. Tá? Reflitam sobre isso. Eu vou repetir. A história de Lázaro é citada apenas por Lucas e por João. Nunca por Mateus e por Marcos. Vocês entenderam o meu recado? Tá? Yahushua Mashiach ressuscita um homem e Mateus não fala nada e Marcos não fala nada. Por quê? Para dar evidência e apoio à minha teoria, a minha hipótese, perdão, de que o livro de Marcos foi retirado de um livro de Mateus. Porque é muito fácil dizer que Marcos foi escrito antes e que a partir deles vemos os relatos de Lucas e de Mateus e alguns de João também, onde temos um Marcos extremamente corrupto, com a teologia de Yahushua Mashiach, não cita nem o Sermão do Monte, que Lucas cita meia boca e João não cita, mas Mateus cita ele completo, que é o início do mistério de Yahushua Mashiach, antes dele partir para as terras de Naftali e de Zebulon, conforme Isaías 9:1, e que há alguma evidência de que Mateus tenha um texto
mais antigo do que Marcos, em uma outra língua que não seja o grego, mesmo que seja aramaico, ou uma hipótese até de ser hebraico, por questões que eu já comentei nos vídeos anteriores também. Assistam a análise de Atos 1.1, que são 5 vídeos, na verdade, antes de entrar na análise de 1.2, e 1.3, 1.4, 1.5, até chegar a 1.8. A análise de 1.1 são 5 vídeos. Os 5 primeiros da série dos vídeos vermelhinhos. Então, a história de Lázaro não é citada por Mateus e Marcos. Então, gente, tá complicado. E uma outra citação foi exatamente naquele cenário de ontem, né? Do vídeo que eu gravei ontem, mas do vídeo postado na quinta-feira, na análise de 1.6 e 1.7. Referente, eu vou chutar aqui um Mateus 24:10 aqui, para que a gente chegue mais próximo aqui a uma outra segunda vez que Yahushua HaMashiach teria falado a palavra Judeia, quando foi que ele sugeriu que não descessem do telhado para buscar roupa, que quem estivesse no campo não voltasse às cidades, que ali ele teria falado a palavra Judeia. Mas eu estou chegando aqui no fim do relato, do contrato, viu? E não estou conseguindo achar. Deixa eu só revisar aqui, de baixo para cima, e a gente chega. Eu estava perto aqui, eu que não prestei atenção. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Beleza. Tá? Lucas fala isso também. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam. E os que nos campos estiverem, né, não entrem nela. E quem estiver no telhado não desça para tirar alguma coisa. E nós analisamos isso ontem. Eu acho que esse contexto aqui é um contexto escatológico, está diferente das coisas relatadas por Ezequiel. Então eu prefiro acreditar nos relatos de Ezequiel. E isso daqui é uma atenção ao que Daniel teria falado sobre vídeos a abominação da desolação. Gente, nós temos aqui uma análise de Daniel 9:27, que eu vou botar no card do vídeo acima, que não tem nada a ver esse contexto de Daniel 9:27 com o fim dos tempos. Isso tem muito a ver com o fim daquela Jerusalém que Mateus, João, apóstolos e Lucas e Marcos junto com Paulo depois viriam um fim de Jerusalém na era 70. Porque a profecia de Daniel na Septuaginta e na Bíblia hebraica, esses são totalmente diferentes. Então, nós temos aqui uma referência à abominação e à desolação. Então, fujam para a Galileia. Ezequiel não relata nada disso para o fim dos tempos, que é o contexto geral do que Yahushua HaMashiach está falando aqui, sobre os eventos do fim, sobre os eventos futuros, sinais do fim dos tempos. Ali está parecendo muito que Daniel 9 estava falando sobre o que estaria como desolação no segundo templo, no templo vigente ali, naquele período. E como não é o caso de Daniel, no templo seguinte, tá? Mas não no terceiro templo de Ezequiel, porque não há nada em Ezequiel dizendo que haverá abominações da desolação no terceiro templo, e o terceiro templo seria uma utilização para o mundo vindouro, para o período milenar ou dali em diante, pós-apocalipse. Então, como Daniel trata de assuntos apocalípticos, as pessoas não leram Daniel 9 um pouco antes para ver sobre as coisas messiânicas que estavam sendo tratadas e que o Messias interferiria naquele tempo da era messiânica ali, da primeira vinda do Messias e não da segunda vinda do Messias. Então, os autores cristãos, inclusive Luiz Saião, também confunde. Eu vi um vídeo ontem do Luiz Saião sobre isso aí, que ele confunde um pouco que templo que é qual, a era messiânica sendo a primeira era messiânica do Jesus vivo ali, ou na segunda era messiânica do retorno de Yahushua HaMashiach, mas não após a ressurreição, imediatamente após a ressurreição, mas no retorno definitivo de Yahushua HaMashiach, para que ele seja o príncipe rei da Israel restaurada, que os apóstolos até estavam discutindo ali, né? Você voltou para restaurar o reino de Israel? Jesus não responde isso, deixa um pouco confuso, fala que não cabe a ele saber o tempo do fim, mas que vocês receberão o Espírito Santo, as virtudes, né? A capacidade do Espírito Santo. Vocês não receberam, vocês deverão pegar, o que seria diferente, né? Porque você deve correr atrás, purificar o seu corpo, que eu tenho falado desde o ano passado no canal, para que você consiga pegar, ou para que você receba, né, a virtude do Espírito Santo. Então, devemos correr atrás para pegar, tá? Não é sentar e receber, venha Espírito Santo em mim e haja comigo, porque tem muita gente pedindo isso e não recebendo, tá? Nós vemos as nossas confusões, Davi ficou confuso, eu posso ficar confuso, todo mundo pode ficar confuso, todo mundo pode ter um período de descrença, todo mundo pode ter um período de dúvida, então nem sempre estamos com o Espírito Santo. Por isso que o evento de Atos 2 nunca aconteceu, que é o derramamento eterno do Espírito Santo, e os apóstolos receberem o Espírito Santo ali também não ajudou muito, porque depois que veio Paulo, isso disseminou e os cristãos, ao invés de se unirem para as ovelhas de Israel serem resgatadas e unidas, os cristãos se separaram, cada um com sua metodologia. Um é batista, o outro é pentecostal, vem em mim Espírito Santo, os outros são proselitistas de porta em porta, outros são guardadores do Shabat e das leis de pureza dietética da Torá, do Antigo Testamento, mas quando fala em guardar a festa, eles somem. Cadê os adventistas nas festas? Aí temos os nazarenos e temos os judeus messiânicos, né, que são os mais aproximados ali, só que entranhados em toda a teologia de Paulo,
ao invés de guardarem só os 4 mandamentos dito por Tiago, eles guardam todos, alegando que não, os 4 mandamentos são só para que Tiago teria dado, são só para os gentios retornarem às outras 613 leis contadas por Maimônides. E em 2000 anos depois, poucos cristãos estão voltando a essa lei. Tá? Em 2000 anos, nem as 4 leis usaram. Teve muito cristão que adulterou, praticou imoralidade sexual e comem coisas com sangue, ou não se abstém de sangue porque fizeram muitas guerras, seja qual contextualização do sangue, se for para não abster-se de sangue por não fazer violência ou por não ingerir ou inalar, ou enfim, sangue. E coisas contaminadas a ídolo, é só você ir a um estádio de futebol, tá? É só você dar uma olhadinha nos processos religiosos que estão sendo feitos aí, de religiões que não têm evidência nenhuma manuscritológica e que a academia corrobora que não, também são religiões possíveis, de deuses possíveis também. Então, a religião abraâmica ou as religiões abraâmicas são só uma possibilidade, ou no caso 3, né? Cristianismo, islamismo e judaísmo. São só 3 possibilidades, né? Sendo que o livro com mais manuscritos que tem é a escritura judaica cristã, vamos botar assim, né? Então a academia fala coisas absurdas e as pessoas caem, tá? Então vamos falar agora sobre essa coisa do era profetizado no Antigo Testamento irmos pregar alguma espécie de evangelho. Não era. Alguma espécie de evangelho não era previsto pegar. O que todos os salmistas dizem e alguns profetas também tratam especificamente é de ir anunciar o nome e as glórias de Ihur, Yahuwah, Yavé, né, o Jeová, como queiram chamar. Aqui em casa nós chamamos de Ihur, porque é o que nós lemos no tetragrama, conforme eu falei na série Qual é o Verdadeiro Nome de Deus, uma série de 13 horas que eu fiz no ano passado. Então nós pregarmos o evangelho no sentido evangelho de as boas novas, né, a mensagem, né, as boas mensagens, as novas mensagens, não tinha esse contexto de ir pregar a morte do servo pela graça, para termos fé na morte expiatória, que não é uma morte salvífica, é uma morte expiatória do servo do Senhor, de Ihur, Yahuwah, Yavé, Jeová, a todo canto da terra, mas sim anunciar as glórias de Ihur, de Yahuwah, Yavé, de Deus. Então, tem muitos textos que eu poderia citar aqui e eu não queria me alongar em quais textos eram, porque isso cabe em um outro vídeo especificamente, mas é óbvio que deveríamos sair para anunciar coisas. Então eu estou aqui anunciando para vocês o quão o livro de Atos é falso.